Eu quero que você esteja atentamente nesta noite ligado a esta palavra, porque este Deus que falou com Salomão, orientou a Salomão nos dias passados, é o mesmo Deus que fala conosco através do seu Filho Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo e da sua santa palavra inspirada e revelada da parte do Espírito. É esse mesmo Deus a quem louvamos, a quem glorificamos, a quem adoramos e servimos. Então é muito importante que você nesta noite, você que me ouve, você que está aqui, igreja do Senhor, compreenda e entenda o que Deus está a nos esclarecer. Porque aqui nós vamos ver que Salomão, e quem não tem conhecimento, Salomão foi filho de Davi, do rei Davi, com Batseba. Salomão, filho de Davi, com Batseba, e você pode dizer, e Deus aprovou? Não só, Deus escolheu Salomão para construir a casa que Davi havia projetado. Agora entenda e compreenda que Deus escolheu Salomão quando ele nasce, e o Senhor o chama de Jedidias, querido do Senhor, amado do Senhor. Amém? Depois que o filho do pecado de Davi com Batseba havia morrido, confessado o pecado, Deus havia aplicado a sentença, porque o filho do pecado era o filho do adultério de Davi com Batseba, e Batseba havia traído Urias, o soldado fiel, com o rei. E tudo isso veio à tona, e nesse adultério nasceu uma criança, e Deus falou para Davi que essa criança não iria viver. E a criança nasce, e Deus cumpre a sentença. Deus cumpriu, igreja. Deus falou para Davi que a criança não iria viver, porque era fruto do pé. Você entendeu? Após Davi ter se arrependido, Davi ter o que, irmãos? Confessado a Deus, reconhecido o seu pecado, encontrou Davi da parte de Deus misericórdia. E mesmo o menino nascendo, e Deus havendo falado que ele iria morrer, Davi orou por ele, para que ele não morresse. Davi jejuou e orou. Davi se colocou aos pés do Senhor. Mas Deus cumpriu com a sua parte e honrou a sentença. Mas depois disso, eu quero te dizer uma coisa, que quando confessamos os nossos pecados, encontramos da parte de Deus misericórdia. E quando nós confessamos o nosso pecado e nos afastamos do pecado, amém? Então nós encontramos da parte do Senhor a sua grande e infinita misericórdia. Por isso nasceu de novo Davi, coabita com Batseba, e nasceu Salomão. E Deus disse a Davi, que Deus bom, que Deus maravilhoso, que livrou Davi da morte, porque a sentença de Davi e Batseba pela lei era a morte. Declávia! A misericórdia do Senhor salvou a vida de Davi e Batseba. E como eles foram fiéis, humildes, para reconhecer os seus atos diante de Deus, confessar e abandonar, Deus usou com eles de miséria. Amém, meus irmãos? Dando a eles outra oportunidade de fazer as coisas certas, como Deus assim quer. Amém?
Então vem para o texto, só para você entender quem foi Salomão. E Salomão teve a honra de construir uma casa, queria levar o nome do Deus de Israel. E o Deus de Israel, amados, é o Deus de Abraão. E o Deus de Abraão é o Senhor Criador de todas as coisas: céus, terra, mar, lua, sol, esse vasto universo, aleluia, tudo por Ele criado para a glória e louvor do seu santo nome. Você crê? O Deus que Abraão adorava, o Deus que Abraão servia, é o mesmo Deus que hoje nós louvamos e enaltecemos e o servimos. Amém? Todo o poder. Então, essa introdução é para você entender, para mim entender uma coisa. Deus ouve a nossa oração. Você viu no texto que Deus apareceu a Salomão pela segunda? Isso quer dizer que ele já tinha falado com Salomão a primeira e agora aparece a segunda. Por que Deus apareceu a Salomão nesse texto bíblico e falou com Salomão? Ora, a fala de Deus dentro do texto com Salomão é resposta de orar. É resposta de orar? Sim. Salomão era líder em seus dias da nação de Israel, era um governante. Salomão edificou a casa que levou o nome do Senhor, o templo de Deus ali em Jerusalém. Glória a Deus. Quando Salomão constrói a casa, termina a casa, e aí você pode ver que Salomão vai consagrar a casa. Amém? Quem está entendendo? Ele constrói a casa, né? Termina o projeto que Deus lhe confiou. A casa está pronta, está adornada com tudo do bom e do melhor, viu, irmãos? Do bom e do melhor. O que tinha de melhor. Então, de melhor que você possa imaginar foi o que Salomão usou para adornar a casa do Deus vivo. Mas por que, pastor? Ouro, prata, todo tipo de metal precioso. Mas por que, pastor? Aí você vai entender que Salomão entendeu desta forma. Salomão disse: esta não é uma casa para o homem, mas é uma casa para Deus. Então uma casa para Deus não pode ser feita como se fosse para um homem mortal. O melhor que se tivesse. E foi assim que Salomão fez. O melhor que se tinha de metal, de ouro, de prata, ele adornou a casa, e a casa ficou maravilhosa. Mas, irmãos, ele tem um problema. Preste bastante atenção, porque o Senhor está falando conosco. Tem um problema muito sério. Não adianta você ter uma casa adornada, e foi isso que Salomão percebeu após ele ter terminado a casa. Bonito salão de adoração, linda a casa de Deus, mas faltava algo. Salomão sentiu que a casa estava tipo vazia. A casa era linda, adornada, mas ele sentiu que a casa estava vazia. Vazia de quê, pastor? Da presença do Todo-Poderoso. O que faz a diferença na nossa vida é a presença dele. O que faz você triunfar e vencer é a presença. Se a presença de Deus não for com você, faça como Moisés: não saia daqui, Senhor, não me envie, não vou, porque sem a tua presença nada sou. Aleluia. Você está entendendo? Então Salomão fez uma oração. Fez o que, pastor? Uma oração. Pegue comigo aqui o versículo 1 do capítulo 7 do mesmo texto. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício,
E a glória do Senhor encheu a casa. Olha, irmão, coisa linda. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Glória, você pode dizer amém? Então Salomão orou. E quando Salomão ora, o que Salomão queria? A presença. Deus, a casa está feita, está consagrada ao Senhor. É aqui onde o teu povo Israel há de fazer suas orações, de buscar a tua face. Você está entendendo? De calavassúria. E Salomão está orando, ele e o Senhor. Aleluia. Ele, como líder, representa toda a nação de Israel. Ele está falando com Deus, ele está pedindo a Deus, ele está invocando o nome do Todo-Poderoso. Aleluia. Pedindo que Deus, olha só, irmão, pedindo que Deus escute a oração do seu povo. Senhor, se alguém estiver doente, buscar a tua face neste lugar, cura, meu Senhor. Se alguém brigar com seus entes queridos, buscar a tua face neste lugar, perdoa, meu Senhor. Ó Deus, aqueles que vierem de longe ou de perto, em busca do teu socorro nesta casa, ajuda-nos, Senhor. Aleluia. Opera em prol deles também, tem misericórdia na vida deles também. Ora, Salomão estava pedindo a Deus para que Deus abençoasse cada alma que ali fosse em busca do seu auxílio ou para adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém? Quem está entendendo? Aí Deus ouviu, e Deus é poderoso. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Você quer ser casa cheia ou vazia? Quando você ora, o fogo desce, a glória de Deus se vê na sua face, a sua casa está transbordando. Por que eu estou trazendo isso, pastor? Porque o apóstolo Paulo nos ensina em uma de suas epístolas que nós, os cristãos, os que nasceram de novo, somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Ora, nós somos casa de quem, irmãos? De Deus, casa. Então quem tem que habitar em nós, irmãos? Ricamente o Espírito de Deus. Amém, meu irmão? Temos que ser cheios da presença de quem, irmão? De Deus, do Espírito de Deus, para quando falar com ousadia, quando profetizar com ousadia, e quando repreender, o fogo descer e queimar as hostes do inferno, em nome de Jesus. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Obrigada. Então, direito para cá. Que tipo de casa é você? Você já percebeu que precisa da presença? Já percebeu que sem a presença a gente fica como se estivesse no velho mundo, na velha vida? É uma chatice, é um tédio. Sem a presença nós não temos a graça que nos traz o gozo e o regozijo do Espírito Santo. E às vezes, irmão, nós pedimos a Deus, mas nós iramos com Deus. Ai, pastor, olha, a gente fica indignado, não fala mais por dentro, só pode se explodir. Deus sabe, diz assim: estou vendo, essa indignação estou vendo. Você está entendendo? Ele nos conhece, Ele sabe como realmente estamos. Às vezes você pede e não recebe, não vê nada com Deus.
preciso entender algumas coisas. Quem quer entender? Salomão pediu para Deus abençoar, não foi? E Deus disse: eu abençoo, desde que, o quê? O que é que você está pedindo, Célio? Vou abençoar sim. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Escute. Vamos para o texto. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, viu? Assim como Salomão trabalhou na casa do Senhor, trabalhou na casa dele. Assim como Salomão acabou o trabalho na casa dele, acabou na casa do Senhor. Você dá para entender aqui, irmão? Da mesma forma como Salomão cuidava do que era dele, cuidava ainda melhor do que era de quem? De Deus. Irmãos, você está entendendo? Então observe, louvado seja Deus. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, tudo que ele teve em mente fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Deu tudo certo. Todo o desejo que veio no coração de Salomão de fazer na obra de Deus, de fazer na casa do Senhor, prosperou, deu certo. Aleluia. E na casa dele também. Aleluia. Você está entendendo? Está escrito: e o Senhor apareceu de noite. Escute por favor esse aqui. Escute. A Salomão e disse: ouvi a tua oração. Você vê hoje o símbolo de oração, mas um culto. Mas você está acabando de ouvir que Deus ouve a nossa oração. Agora presta atenção como Deus é luz, e como Deus é sincero, fiel, justo e verdadeiro. Observe bem. Deus vai dizer a Salomão: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Escute o que Deus falou para Salomão. Salomão está dizendo: Senhor, a casa está pronta, linda, maravilhosa. Deus está dizendo: eu escolhi esse lugar. Quem? Não foi o homem, Salomão. Eu escolhi esse. O desejo que brotou no coração de Davi vinha da parte do Espírito de Deus. E quando Deus escolhe um lugar, aquele lugar foi separado para sacrifício. Hoje é o sacrifício de adorar. Por isso que a gente tem que vigiar e evitar, né, a conversa que não pode estar de ouvido em ouvido dentro de um culto, porque a gente não veio para conversar um com o outro, a gente veio para prestar culto ao Senhor na baixa. Você está entendendo isso? Você acha que tinha uma multidão com Salomão quando Salomão estava ouvindo a voz do Senhor? Não, estava ele em orar, ele e porque a liderança, todo aquele que tem cargo de liderança tem que entender isso, irmão. Você deve buscar em Deus a direção, a graça e a sabedoria para cuidar daquilo que é dele. Para cuidar daquilo que é dele. Amém, meus irmãos? Então, Deus disse: Salomão, você me pediu para abençoar. Olha a resposta dele. 13. Se eu cerrar os céus, é o que, irmão? E não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Ai, pastor, parece que o céu está fechado para mim. Quem fechou? O diabo fechou o céu. Não, o diabo fechou o céu não. Quem fecha a porta lá do céu é Deus. É Deus que fecha. Porque ele disse: Salomão, se eu fechar o céu, quer dizer, se eu não permitir que a chuva venha, Salomão,
Hã? E se eu permitir que os gafanhotos destruam os frutos da terra? Aleluia. Aleluia. Como é que você vê isso aqui? Como bênção ou maldição? Do canal Rassúria. Mas observe bem. Ele tem mais. Oh, glória. Ou se enviar a peste, sabe que é a peste não? Doenças terríveis entre o meu povo. É dizer que o povo de Deus pode ser atingido por isso? Pode. Sabe para quê? Para se voltar de novo para Deus. Sabia? Porque quando Deus dá ao povo dele, Deus avisa logo: eu vou dar para vocês, tome cuidado para não se desviar, tome cuidado para não ser ingrato com o Senhor, eu vou vos abençoar ricamente. Agora, quando vocês estiverem cheios da graça, das bênçãos do Senhor, vejais que não esqueçais o Senhor vosso Deus. Deus avisa. Avisou nos dias de Moisés, e quando Josué assumiu, encontrou um povo cheio de bênção, mas com o coração pronto a abandonar Deus. Você está entendendo, irmão? Aí, irmão, se Deus não permitir estas coisas, o céu fechado, nada dá certo. O dinheiro sendo comido pelo devorador, a plantação que planta não colhe, sabe? Aí não entra dinheiro, sabe? Doença sobre doença, e já não tem dinheiro para comprar, aí não tem mais nada que dê jeito. Aí vamos se lembrar, irmão, vamos na campanha, vamos buscar o Deus de Jacó. É assim que funciona. Aí vamos para a campanha, não é verdade? Vamos para a campanha, vamos para o culto. O Senhor está dizendo: se eu fechar o céu, e eu estou dizendo para você, Deus não estava fechando o céu com um propósito. Deus estava dizendo: se eu fechar, escute o verso abaixo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Quem ouve? Deus disse: se eu fechar e permitir que tudo isso venha, para quê? Para que o meu povo se humilhe. Porque se não for desse jeito, não se humilha não, irmão. É nariz para cima, né? Dinheiro na conta sobrando, né? É gastando onde quer, mas dobrar os joelhos, chegar com humildade na presença do Senhor, chorar nos pés do Senhor, já não chora mais, porque acha que não tem mais motivo para chorar, irmão. Acha que não tem mais motivo para adorar. Afinal de contas, Deus abençoou, está tudo bem, né? Até os cultos começam a queimar e alguns se desviam. Ainda dirão: para Deus me abençoou grandemente. Aí, irmão, pode dizer: mas você tem buscado a face do Senhor? Ah, irmão, não é mais como antes, sabe? Às vezes eu ia, mas aí Deus me deu vitória, eu agora estou curtindo a minha vida. Se eu estiver errado, se o meu raciocínio estiver errado, os irmãos me perdoem, mas a realidade dos dias de hoje, como foi no passado, tem sido hoje de novo. Quantas pessoas estão aí desfrutando das bênçãos que Deus deu? Qual foi o resultado? Abandonar a obra de Deus. Não vem mais nem nos cultos. E ainda fica falando de Deus no meio do mundo aí, nas ruas, nas esquinas. Aí Deus fecha os céus, porque o que abre porta, viu, irmão? O que abre porta é o que fecha também porta. Glória a Deus. Cada vez eu fico pensando, eu digo: Senhor, só o Senhor pode tudo. Porque se Deus quiser mudar a situação de um momento, Ele muda rapidinho, piscar de olho, ou para baixo ou para cima, Ele muda se Ele quiser. Ou deixa o cabo no meio de pendurar. Para quê? Para que a pessoa aprenda a se humilhar na presença dEle. Entender que somos dependentes dEle. Que não podemos viver sem a presença dEle.
Ele fecha. Aí Deus disse: se o meu povo, viu, Salomão? Olha que Deus está falando Salomão a respeito do povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, vou abençoar, mas eles têm que se humilhar quem, irmão? Aos homens? As pessoas? Ou chorar na presença de Deus? Perseverar em oração na presença de quem? Estou cansado, sem força, mas estou caído na presença dele. Com a barriga no chão, tudo. E ele está lá vendo. E quem é que vai colocar você de pé, irmão? É ele, porque se você se humilha, ele vai te abrir, ele vai te amar, porque você está dizendo: Senhor, sem ti nada sou. Seja dependente dele, irmão. Aprenda a chorar, mas para se humilhar, chorar com a face no pó, tem que dobrar o que, irmãos? Joelho. Tem que orar, crente. Olha o que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, oh glória, aleluia, e orar. Irmão, sinceramente, o povo de Deus tem orado mesmo com fervor? Irmão? Sinceramente, vamos olhar para nós, igreja. Você tem visto muito crente se humilhando e orando na igreja? Vamos olhar para nós, igreja, como é que está a nossa situação? Como é que nós estamos vivendo com o Senhor? Como é que está a nossa vida de oração, igreja? De conversa com Deus? Pare para pensar um pouco. Reflita sobre o que Deus está dizendo. Não, se o meu povo se humilhar e orar, e tem mais, buscar a minha face, aí a presença. O que é que vai acontecer se o povo de Deus seguir essa instrução? Voltar a se humilhar nos pés do Senhor, ter tempo de oração com Ele, buscar a face dEle. O que é que vai acontecer? O que será que vai acontecer? Exatamente o que Deus deixou escrito aí. Aleluia. Você quer fazer um teste? Coloque em prática esse versículo. Está sem força, peça a força do Espírito Santo para orar. E coloque em prática. Comece a se humilhar, a conversar com Deus, a dobrar o joelho, e você vai ver a diferença. Por quê, pastor? Por quê? Qual é o pecado? O pecado do orgulho, da arrogância. Amém? Você já viu uma pessoa que quando está desempregado fala manso? Bem manso. Chega você e diz: rapaz, que pessoa, né? Delicado, mansinho, fulano, cicano, né? Necessitando da ajuda de outra pessoa. Já viu? Já observou? E a pessoa está ali, que está querendo um emprego, né? Bom dia, boa tarde. Oi, tudo bom? Pensa, gostava, né? Gostava. Aí você diz: irmão, vai dar certo, consegui com fulano um emprego para você. Aleluia. Deus é fiel. É ou não é? Abriu a porta de emprego. Começou a trabalhar. Já sai de casa, não tem som. Já não dá bom dia, já não dá boa tarde, já não tem tempo para falar com o irmão que arrumou a porta de emprego. Não tem tempo, não é? Você está entendendo? Mudou de comportamento por causa da bênção que foi ao. Esqueceu que foi na humildade que ele foi a ver. E qual é o maior desafio para nós? É se manter humilde quando Deus nos abençoa. Que Deus nos ajude, mas é verdade. Amém, irmão? Então tem algumas pessoas que elas não sabem lidar, aí se afastam de Deus de uma forma
que é preciso Deus fechar céus, é preciso Deus largar os carvanhotos, é preciso Deus, sabe, irmão, permitir que até a enfermidade assole, para essas pessoas se lembrar que precisam de quem? De Deus. Você entendeu? Aí o Senhor disse: Salomão, meu filho, se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus, ainda falta a parte final, irmão. Ó, irmão, se humilhar, orar, buscar a face, se converter dos maus. O crente de hoje, ele acha que ser cristão é a mesma coisa que ser mundano. Não é todos, né, irmãos? Mas você pode observar. Já observou isso? A gente se esqueceu que o Deus que falou com Salomão é o Deus que fala conosco, irmão. A gente se esqueceu do que está escrito lá em Malaquias, que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Essa diferença já não se vê mais nos dias de hoje, irmão. É tudo comum. Tem hora que você encontra um ímpio, aí o ímpio diz: a paz do Senhor. Aí você diz: é crente? Ele deu a paz? É. Não, é porque ele dá a paz. Aí o crente passa, você ali vem o irmão, vai dar a paz. Aí o irmão vai: sangue de Jesus tem poder. É a realidade dos nossos dias. Deus há de nos orientar. O Senhor há de nos guiar por sua misericórdia. O Senhor há de firmar de novo os nossos pés no santo caminho. Aleluia! O santo caminho da humilhação, né, irmão? Porque é onde o nosso caráter é moldado, é ali. Onde nós realmente somos refinados na alma. E quando Deus nos trilha por esse caminho, nos tornando pessoas maravilhosas, pessoas livres, libertas, saradas, pessoas que têm a sua dependência no único Deus, o Deus vivo e eterno. Amém, meu irmão? Então, pelo amor de Deus, entenda isso. Pode acontecer que Deus faça isso com algumas pessoas, ou permita que isso aconteça, mas você vai observar que o propósito é trazer ele de volta à dependência de Deus, porque ele acha que não precisa mais de Deus. Não é verdade, irmãos? Então isso é um amor. E Deus disse o seguinte, ó, verso 15: se isso acontecer, se converterem dos maus caminhos, então ouvirei os dos céus e perdoarei os seus o quê? E sararei a sua terra. Irmão, perdão aí, o versículo 14 ainda. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ponto final. Me diga uma coisa: se a pessoa se voltar para Deus, segundo a palavra, se humilhando, orando, buscando a face de Deus, Deus disse que se essa pessoa se converter, olha a palavra, se converter dos seus maus, é porque tem crente que não sabe, só sabe que é um crente. O crente de hoje, ele não sabe discernir mais nada, sei lá o que é que está vendo com a igreja, só Jesus, que não sabe discernir. Está na palavra, escuta a palavra, mas tem pessoas que entram no ouvido e saem no outro. Não conseguem entender que o cristão é diferenciado, que o alimento do cristão é a palavra, e que na palavra temos a direção de como viver uma vida santa para Deus. E mesmo ouvindo isso, irmão, é como se a gente não ouvisse. Aí o que acontece? Crentes que são casas de Deus, mas vazias da presença.
assim, é porque fulano é crente, ele é crente, ele é crente. Aí começa o dedo acusador do inferno. O inferno não perde tempo, ele logo fica acusando, né? Ponta lá, é porque é crente. É assim, é assim. Irmão, quem tem que ter certeza é cada um de nós. Isso é muito sério, porque o tempo está se aproximando. Nós estamos mais perto do que você possa imaginar do arrebatamento da igreja. Significa dizer que os eventos que estão por vir, se bem a gente entendesse, a gente estava bem quietinho, bem zeloso e bem guardado para Jesus. Estaria, sabe por quê? Porque muitos não estão, porque não estão mais crendo, estão só vindo a cultos, à igreja, mas não estão dando crédito à palavra. Não estão dando crédito à palavra, irmão. Se tivesse, entenderia. Se tivesse, entenderia e estaria guardando-se para o Senhor. Amém? Discernindo que ser crente, ei, uma vez crente, crente para sempre, mas é cristão, irmão. Nasceu de novo, teu compromisso é com quem? Com Deus. Deus é quem? Deus não é teu Senhor? Tu não és servo de Deus? Quem cuida de você? Quem vai te orientar? Quem vai te conduzir? Quem vai? Então isso, irmãos. Então tem muitos que estão na igreja, porque hoje as pessoas também são confundidas. Tem pessoas que pregam, né? Lamentavelmente a gente escuta testemunho por aí de pessoas que estão pregando num culto, numa igreja, numa certa igreja, e um dia, 2 dias depois está bebendo. Aí as pessoas acham que isso é o que? Normal, porque estão cansados de ver isso. Aonde você vai, tem sempre isso acontecendo. Não se deixe enganar. Foi o que Deus disse? Se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos maus caminhos. O que é que vai acontecer? Glória. Agora estarão abertos, disse o Senhor. Vou perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Coisa boa é você entender que Deus tem poder para sarar a sua terra e para perdoar os seus pecados. E olha o que Deus disse: se buscar, se humilhar, se converter dos maus caminhos, vai ter a alma sarada, seu espírito será purificado, você vai ser abençoado pelo Senhor dos altos céus. Mas é se você levar a sério a palavra de Deus. Escute o que disse o Senhor: agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aquela casa que Salomão construiu era uma casa de quê? De orar. O povo ia lá para conversar com quem? Deus. Iam buscar a face de quê? Do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, do Todo-Poderoso. Então a casa de Deus é a casa de quê, meus irmãos? É casa de sacrifício, onde o louvor deve ecoar com essência ao Todo-Poderoso. Louvor dos lábios daqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você entendeu? Então, meus queridos, eu finalizo aqui esta palavra dizendo para você: foi o que Deus disse? Se converter dos maus caminhos, se humilhar, se orar, se buscar a face e se converter dos maus caminhos, as bênçãos do Senhor serão Deus vai perdoar os pecados. Olha só que coisa, quando você se arrepende tem bênção, quando se confessa e deixa, tem misericórdia, e as bênçãos do Senhor são dele? Não nada, irmão. Você está entendendo, irmão? Talvez você hoje que esteja aqui escutando isso, mas eu não tenho pecado. Irmão, sinceramente, tu já parou para se examinar? Que quando eu paro em mim dá vergonha de tanto dizer, né? Aí a gente entende a grandeza da graça de quem? E do perdão de Deus.
Mas qual é a vontade do Senhor? É que você triunfe sobre o pecado. E você precisa estar em paz com Deus. Nós precisamos, como sempre, confessando os nossos pecados ao Senhor, para que Ele nos perdoe e traga cura sobre nossas vidas, irmão. Sarar a nossa terra, né? Então, quando você perceber e sentir que deu uma vacilada em alguma coisa, corra para os pés do, se humilhe, porque Ele está dizendo: se você se humilhar, buscar a face dele, né, confessar e deixar, você vai ter a misericórdia, o perdão da parte do Senhor, né, e Ele vai sarar a sua terra. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia! Vamos orar.